Saudações, Navalha Goposa, meu nome, e vou mostrar aqui como fazer o cálculo do deslocamento provocado por um esforço axial. Então, esse é um exercício pertencente à cadeira de resistência dos materiais. De uma forma rápida vamos ao exercício e passo a ler. O conjunto mostrado na figura consiste de um tubo de alumínio AB com área de secção transversal de 400 mm². Uma haste de aço de 10 mm de diâmetro está acoplada a um colar rígido que passa através do tubo. Se for aplicada uma carga de tração de 80 kN na haste, qual será o deslocamento da extremidade C? Supor que modo de elasticidade de aço igual a 200 GPa e modo de elasticidade do alumínio igual a 70 GPa. Então, antes de colocarmos a mão na massa, começarmos a escrever, vamos analisar a figura, o que acontece, ok? De perto, temos o tubo B, então o tubo é esse de alumínio. Por dentro do tubo, que se pode ver, passa esse haste haste de aço. E temos esse anel e esse parafuso que vai impedir o seu deslocamento. Então, querem saber o deslocamento desse ponto C aqui, nessas condições. Então, analisando o que acontece. Vamos a ver esse haste, esse parafuso, aplicando-se essa força de 80 kN, vai fazer com que, aplicando essa força de 80 kN, vai fazer com que esse tubo de aço de alumínio seja comprimido, ok? Enquanto que a haste por si vai estar em tração, vai estar a ser tracionada. Estamos juntos. Então aqui vamos analisar a situação em dois aspectos diferentes. Um aspecto na barra ou na haste do aço, que vai estar em tração, e o tubo do alumínio, que vai estar em compressão. Para tal, vamos começar o nosso exercício. Como sempre, tem que ser o primeiro passo, a retirada dos dados. Ok, organizamos os papéis aqui. Então, o primeiro passo, vamos tirar os dados. Então, a área do tubo vai ser igual a 400 mm², diâmetro do aço igual a 10 mm, força de tração, que é o P, vai ser igual a 80 kN. Então, modo de elasticidade do aço igual a 200 GPa. Modo de elasticidade do alumínio igual a 70 GPa. Segundo passo. No segundo passo, vamos ver os diagramas do corpo livre para as duas situações. Segundo passo. Diagrama de corpo livre. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, vamos simplificar aquelas duas situações que eu estava aí a falar. Então, primeiro, a análise é feita no tubo, ok? Aquele tubo que, quando é pressionado para esse lado, vai fazendo uma força de compressão. E a magnitude da força de compressão é aquela mesmo de 80 kN, ok? Então, vai ser comprimido desse lado e do outro lado também tem que se mostrar a força de compressão. 80 kN, ou seja, se tem uma ação de 80 kN, ela vai reagir, vai ser o nosso P. Esse está a dizer que é a barra AB, né? Então vai ser o PAB, que vai ser igual a esse 80 kN, ok? Então tem uma ação de 80 kN, ele reage com 80 kN. Então o segundo corpo livre, o segundo diagrama é
do tubo de aço, ok? Tubo de aço que tem a força de tração de um lado, ok? 80 kN. Então aqui já vai ter o ponto, atenção, estava a simplificar aqui, que é o ponto A e aqui é o ponto B. Então aqui temos a reação ou PBC, porque aqui é o ponto C, aqui é o ponto B. Então se temos a força de 80 kN a sair ou a tracionar, então a reação da outra extremidade B vai ser também de 80 kN a tracionar. Então se sai, para garantir o equilíbrio estático. Ok, espero que tenham percebido, mas qualquer dúvida poderão deixar. Daqui, terceiro passo, vamos calcular cálculo do deslocamento. De B em relação a A, ok? Então esse ponto B em relação ao ponto A, vamos analisar qual é o seu deslocamento. Depois vamos calcular o deslocamento do ponto C em relação a B, ok? Então para tal, vamos à fórmula do deslocamento, fórmula genérica. Então o deslocamento em ponto B vai ser igual a o P vezes L sobre A vezes E. Então aqui também a trabalhar com o tubo de alumínio. Então o deslocamento de B vai ser igual, o P qual é? 80. Qual é o sinal? Conversão de sinal. E vamos admitir que compressão é negativo. Então se admitirmos que a compressão é negativa, então o 80 kN aqui, esse 80 kN vai entrar como negativo, menos 80 kN, levamos, ok, kN vezes 400. Qual é o comprimento? Não tiramos aqui nos dados, o comprimento é de 400 milímetros, vezes 400 milímetros, e sobre 400 milímetros quadrados vezes os 70 gigapascais. Então vejam só que aqui temos unidades todas diferentes, então vai ser muito difícil simplificarmos. Vamos aqui fazer conversões rápidas. Então o 80 kN, aliás menos 80 kN, para ir no Newton tem que multiplicar-se por 10 elevado a 3, vai ser menos 80 vezes 10 elevado a 3 newtons. Ok, vamos colocar em 400 milímetros. Para ir no metro tem que ser 3 casas decimais para trás. 1, 2, 3, 0,4 metro. Sobre 400 milímetros quadrado, para ir no metro quadrado temos que multiplicar, se são 3 casas decimais para o metro. Para o metro quadrado será 400 vezes 10 elevado a menos 6 casas para a esquerda, né? Vezes 70 gigapascais. Para pascais tem que ser vezes 10 elevado a 9 para ser, aqui vai ser metro quadrado, aqui vai ser newton por metro quadrado. Então simplificamos metro quadrado com metro quadrado, simplificamos newton com newton e passamos a ficar com o metro. Então o deslocamento do B vai ser igual a menos, calculando isso tudo, vai dar menos 0,00143 metros. Qual é o sentido de deslocamento? Saiu negativo porque nós admitimos que a força está a comprimir, ok? Então se sai negativo e temos a força a comprimir, quer dizer que ele não está a seguir essa direção. Aliás, não está a seguir esse sentido, está no sentido contrário. Se nós temos a carga indo da esquerda para a direita, atenção que nós vamos considerar essa PAB, não a força aplicada. Temos essa força aplicada que é puxada pela força que é causada pelo
causada pela força aplicada na haste, então temos essa reação que sai da direita para a esquerda. Então, se aqui está a sair negativo, é porque está a negar esse sentido que escolhemos. Então tem que ser o sentido contrário. Ok? Espero que tenha percebido, ou seja, que essa força B vai ser igual, aliás, esse deslocamento B vai ser igual a 0,00, depois vamos simplificar isso, 11,43 metros, que vai para a direita. Okay? O sentido da força é para a direita. Ok. Seguindo, podemos levar para milímetro. Vai ser igual a 1, 2, 3 cada decimais, 1,143 milímetros. Então, vamos ver a necessidade de colocar muito zero porque estávamos no metro. O deslocamento, na verdade, tem se dado em milímetros, porque tem sido um deslocamento muito pequeno. Ok? Então, o quarto passo é o deslocamento de C em relação a B. Então vamos ver qual vai ser o deslocamento desse ponto em relação a esse ponto B. Então, para tal ideia mesmo, deslocamento do ponto C vai ser igual a P vezes L sobre A vezes E. O deslocamento do C vai ser igual a... Então, se nós admitimos que compressão é negativa, então a tração vai ser positiva. Vamos ter 80 vezes 10 elevado a 3 para colocar na unidade de Newton, vezes 0,6 vezes sobre π vezes 0,010 sobre 2 ao quadrado. Essa parte é o diâmetro dividido por 2, diâmetro da haste de aço. E vezes 200 vezes 10 elevado a 9 do modo de elasticidade do aço. Então, calculando isso, temos deslocamento do ponto C igual a 3.056 metros. Isso vai dar 3,056 milímetros. Então, o sentido desse vai admitir. Então, já que estava em tração, ele vai aceitar aquele deslocamento influenciado pela tração. Ok? Vai seguir o sentido em que é tracionado. Chegado a isso, vamos para o último passo, que é o quinto passo. Quinto passo, que vai ser o deslocamento resultante. Cálculo do deslocamento resultante. Para o deslocamento resultante, que é o do ponto C, vai ser igual ao deslocamento do ponto B mais esse outro deslocamento do ponto BC em relação a B, né? Aquele que calculamos anteriormente. Então, esse deslocamento vai ser igual a esse valor 1,143 milímetros mais 3,056 milímetros. Deslocamento do ponto C é igual a 4, vamos simplificar, isso vai dar 199. Ok? Podemos ver no milímetro, né? Então, chegado aqui, já temos o resultado do exercício, o deslocamento do ponto C. Lembrando que primeiro tivemos que calcular
Aliás, analisar os diagramas do corpo livre, depois calcular o deslocamento do ponto B em relação ao ponto A e calculamos o deslocamento do ponto C em relação ao ponto B e por final calculamos o deslocamento total do ponto C, que é o cumulativo dos dois efeitos. Então, chegamos ao fim do cálculo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, coloquem nos comentários, deixem o like se gostaram e partilhem com mais colegas. Subscrevam-se no canal e ativem o sino de notificação para outros vídeos. Até lá!